Professor, inicialmente aqui em nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os pontos que o senhor abordou aqui na manhã de hoje no CONUPS. Um dos temas importantes para a arquitetura, uma das chaves de leitura da arquitetura é essa relação com a espiritualidade. Então, no primeiro momento, a gente fez um breve histórico de como essa conexão do ambiente construído, ela é uma conexão que liga o universo ao indivíduo. Então, historicamente, nós vamos ter várias obras, né? Desde as cavernas, nós temos ali ambientes rituais, o alinhamento de pedras em Karnak, as pirâmides, zigurates, até o templo grego. Quer dizer, tudo isso é uma relação nossa com algo maior, é uma busca por essa transcendência. E na sequência, a gente abordou também como que essa relação ela foi lida historicamente em diferentes períodos, né? Como que teorizavam essa questão, para finalizar dizendo sobre a importância de nós recuperarmos isso no contato com as pessoas que vão habitar os espaços. Por vezes, desconsideramos na hora do projeto que a maior parte das pessoas acreditam em algo maior, a maior parte das pessoas inclui na sua rotina, por exemplo, a oração. Por que não investigar um pouco desses temas antes do projeto? Isso é uma relação que acontece e que, se nós ignorarmos na hora de gerar novos espaços, nós estamos ignorando uma parte importante da vida, do dia a dia dos nossos clientes. Professor, nós podemos entender esse aspecto, como o senhor dizia, histórico, de uma busca clara por uma transcendência, mesmo nas construções. É importante nós vermos isso também como essa questão de uma vivência de espiritualidade, manifestação religiosa, a busca pelo transcendente como algo inerente à criatura que nós precisamos levar em consideração? Sim, sem dúvida. Se a gente ignorar esse lado do ser humano, a gente está ignorando um aspecto fundamental da nossa vida. É claro que isso depende de pessoas, depende de grupos, e isso tudo deve ser respeitado. Quer dizer, isso não é alguma coisa a ser imposta. Mas o problema é que, por vezes, a gente deixa de lado, a gente ignora isso na produção dos espaços. Eu mostrei vários exemplos de espaços que buscam essa transcendência, como um cemitério no Japão, onde o arquiteto Tadao Ando explorou essa relação de transcendência, ou mesmo em obras menores, em pequenas capelas, ou numa pequena igreja também no Alpe Suíço. Quer dizer, em vários desses projetos buscou-se algo além, mas isso no programa de uma arquitetura sagrada, no programa de uma arquitetura religiosa, é muito mais fácil de você buscar, porque ali você já tem alguns efeitos, já existe um repertório de luz, um repertório do caminho, da descoberta, do silêncio, tudo isso é mais fácil. Um grande desafio para todos nós é trazer essas questões para o dia a dia. O silêncio é importante para a nossa sociedade porque nós vivemos no meio de barulho. E ele é importante não só por uma questão de saúde, e aí tem várias evidências de que esses ruídos urbanos eles podem fazer muito mal para todos nós, que a gente dorme mal, a gente acorda mal, a gente passa um dia mais complicado, mas eles também têm relação com a nossa interioridade, com a nossa possibilidade de alcançar um pouco as nossas camadas mais íntimas. Então, buscar o silêncio, que é algo muito comum na arquitetura religiosa ou na arquitetura que busca a espiritualidade, também pode ser buscado no outro lado. A luz é outro tema. O caminho da descoberta, né, isso também pode... São vários valores que existem na arquitetura sagrada que a gente pode aplicar na arquitetura do dia a dia, seja num campus, num templo ou mesmo numa residência. O senhor falava que esses pontos são importantes serem considerados na hora de conceber, por exemplo, um projeto arquitetônico. Por que isso é importante na hora que precisa ser levado em consideração num projeto, como o senhor falava, de um projeto mais voltado à questão religiosa, mas mesmo um projeto individual no que se refere a uma família, levando-se em consideração esse aspecto? O ser humano é um só. Então, a gente reconhecer esses valores, novamente, sempre entendendo que algumas pessoas compartilham esses valores e outras não. Então a gente respeitar os valores, mas quando as pessoas têm uma certa abertura para isso, a gente explorar esse potencial é algo a mais para o espaço individual. Mesmo em espaços de trabalho, como eu falei, no nosso caso, né, no campus universitário, no espaço individual, mas em diversas situações da vida, o ser humano ele continua sendo ser humano e continua tendo suas necessidades, suas dores e todas as suas questões íntimas. Se essa transcendência realmente fizer parte desse ser humano,
quer dizer, na verdade, não há desafio mais importante do que abordar esse tema para que a gente possa conviver com espaços que respeitem tudo isso, que respeitem essa nossa integração com o divino. Agora, é importante quando a gente fala do silêncio, a gente fala da luz e dessa relação com a transcendência, mas essa relação do silêncio com a luz que foram abordadas na palestra também tem relação com a nossa saúde. Como eu falei do silêncio, da luz também é importante a gente conviver em espaços que são espaços muito fechados. Isso faz mal em termos, quer dizer, isso pode gerar outros problemas de saúde, quer dizer, isso faz mal para as pessoas, para a nossa saúde mental. Então, tem uma relação também com o dia a dia mais trivial nosso, mas pode ser levado para um outro patamar, para uma outra leitura, quando a gente explora essa luz de uma outra maneira na arquitetura nossa do dia a dia. Como é que você tem observado essa busca crescente por uma visão mais transcendente da arquitetura, mas nos campos acadêmicos, nos alunos? O senhor tem percebido que há uma busca, um entendimento maior nesse sentido? Sim, há um movimento, e existem algumas associações, né, que abordam essa questão da arquitetura e espiritualidade, da arquitetura e transcendência. Existem alguns fóruns que já são consagrados nesse campo, quer dizer, existe um campo de pesquisa que já está ali bem formado. No entanto, na academia, na formação dos jovens arquitetos e urbanistas, esse é um tema ainda dando os primeiros passos, né? Esse é um assunto que ocorre, mas não é um assunto tão forte. Foi muito comum ali na década de 80, 90, esses programas, né, na hora de se ensinar arquitetura. Existia antes disso um programa muito comum, que era projetar o templo, projetar uma igreja, projetar um espaço como esse. E aos poucos isso foi substituído, curiosamente, pelos museus, pelos espaços culturais, imaginando que talvez essa transcendência tenha mais a ver com essa relação estética puramente, né, essa relação com a obra e com a estética como um todo. Mas aos poucos a gente vai percebendo que não é só isso, quer dizer, não é simplesmente a estética, talvez tenha algo além de simplesmente desse fruir estético que os museus sabem muito bem proporcionar. Eles têm inclusive uma escala de projeto, que é uma escala semelhante à dos espaços religiosos, uma escala grande, de grande porte, mas aos poucos essa ideia, essa substituição que os museus foram ocupando na academia, que os espaços culturais foram ocupando na academia, aos poucos a gente vai percebendo que eles não dão conta de tudo que nós pensávamos antes. Então, tem toda uma reflexão sobre os programas que são explorados, mas para mim não é o programa em si, né, fazer um museu ou fazer um templo. A grande questão é o que subjaz a esse espaço que pode gerar essa transcendência. Isso é o mais importante, né? O que tem nesses espaços, o que tem nessas categorias, né, dentro dessas categorias dos espaços arquitetônicos, dos objetos arquitetônicos que podem ser utilizados para melhorar a vida de todos nós. O senhor falava sobre essa busca do silêncio, de uma transcendência dessas obras arquitetônicas, e eu gostaria de falar sobre um monumento em Brasília, Distrito Federal, que o senhor conhece, o Templo da Boa Vontade, que vem agregando uma série de aspectos históricos também, como a influência tão clara do Egito, o ecumenismo por essência, de receber pessoas de todo o Brasil e do mundo. É uma demonstração dessa multiplicidade religiosa, de espiritualidade, de ecumenismo, que é uma característica do povo brasileiro, o Templo da Boa Vontade? Sem dúvida. É uma busca, é mais um esforço por buscar, por focar em outro tipo de relação que nós temos com a nossa própria vida. E o espaço como o templo da LBV, ou mesmo áreas públicas, né, parques, praças, na medida que a gente tem espaços como esses colocados ao longo da cidade, nós temos a opção de fruir algo diferente do que simplesmente a correria do dia a dia, né, do que essa busca, né, pela diversão, pelo entretenimento, que são muito importantes, mas precisam ali de um contraponto. E espaços como esse, marcados ao longo da malha urbana, são formas da gente relembrar dessa conexão maior que nós temos com o divino.